Então eu quero saudar a paz a todos os irmãos, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês, algo que está acontecendo no mundo. Antes de trazer a palavra de Deus, eu queria pedir à igreja que fique atenta. Eu queria pedir à igreja que fique esperta pelos acontecimentos que estão acontecendo no mundo e no Brasil. Principalmente no Brasil. Essa semana o Brasil entrou aí em terremoto social e político. Como estar aí, irmãos? Esse cenário político da nossa nação é demoníaco. É demoníaco. E eu queria muito que a igreja estivesse atenta. Eu queria lhe pedir para ficar atento ao que está acontecendo no mundo. Não é só a questão de uma epidemia, não é só a questão de um vírus letal, mortal, mas sim uma condição social, uma condição política, uma condição econômica do nosso país. Então, irmãos, eu quero muito lhe pedir aos irmãos que fique atento. Essa semana, o governador de São Paulo, o Dória, lançou aí uma loucura, dizendo que fez um acordo com as 4 operadoras desse país, de celular, Claro, Oi, TIM e Vivo, para monitorar as pessoas de São Paulo. Imagina se essa moda pega e vem para todos os estados. O mesmo sistema que tem lá na China. Parece coincidência. Parece muita coincidência, mas não é. Então, irmãos, os sinais estão aí. Ajeita a tua casa, prepara a tua casa, porque Jesus está voltando. Eu gosto muito de dizer à igreja, vocês sabem, os membros da IADEP, mas como a gente está na live, na internet, eu gosto sempre de dizer aqui a esta igreja, que a Bíblia e Deus sempre dá tipologia das coisas que estão para acontecer. Então o sistema do governo do anticristo, ele vai colocar uma monitoração nas pessoas. Só vai comprar e vender quem tem a marca. Então, uns falam que é o chip, outros falam que é isso, que é aquilo. A Bíblia diz que é uma marca de um homem. Então, queridos, em nome de Jesus, fiquem atentos para essa tipologia. Fiquem atentos, porque Jesus está dando sinais. E quem precisa estar atento não é a humanidade não, são os crentes. É o povo escolhido de Deus. Tá certo? Fica atento, bem atento, para depois você não ser pego de surpresa. Tá? Monitoração para o celular, vai saber onde as pessoas estão, o que estão fazendo. A gente já é monitorado, claro. Se a gente não é criança. Por que monitorado? Porque quem tem CPF, irmão, acabou. Quem tem RG e CPF, acabou. Você nunca recebeu uma ligação? Você nunca recebeu uma carta que você nunca deu a ninguém? Pois é. Quem está no banco de dados do governo já era. Mas o que estão fazendo agora é privar a nossa liberdade. Privar a nossa, como é que dá o nome? Privacidade. Então a gente tem que estar muito atento. Engraçado que isso eu gostei do Siqueira. Isso é feito com os homens de bem do país. Por que isso não foi feito lá atrás? Para ver se estava entrando os celulares nos presídios. Por que isso não é lá atrás para saber onde é que estão os marginais? Quais são os pontos de atuação deles? Não é incrível isso? Então, irmãos, orem, ajeita a casa que Jesus está voltando. Mas hoje o culto não é para falar de política, isso aqui é só um assunto que é para a gente tratar com a igreja.
que ela está tão longe, está em casa. Tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas 22, capítulo 7. Glória a Jesus. Meu filho, olha aqui se tá, deu certo aqui. Por favor. Se deu algum problema aí. Nos diz assim a palavra do Senhor. Chegando o dia dos pães asmos, todo mundo já sabe o que é pães asmos, porque quem assistiu a live sexta-feira já deve ter aprendido o que é pães asmos, né? Chegou o dia dos pães asmos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que preparemos? Ele respondeu: quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em quem ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos, e lhes disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si: qual deles seria o que havia de fazer isto? Agora eu queria que os irmãos levassem sua Bíblia agora, passassem uma página e fosse ao capítulo 24, que diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo,
eles foram ao sepulcro, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente, pararam junto dela 2 homens, vestidos com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão aterrorizadas que se curvavam com o rosto em terra, mas os homens lhes disseram: por que buscais dentre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurgirá. Então se lembraram de suas palavras. Glória ao nome do Senhor. Como prometido, hoje eu quero trazer uma palavra sobre a Páscoa cristã, que esse é um período de Páscoa que nós estamos vivendo. Quem não assistiu a live de sexta-feira, por favor entenda hoje que a palavra Páscoa significa passagem, passagem da morte para a vida. A Páscoa para o judeu era um símbolo de libertação, e para os cristãos é o mesmo sentido, só que agora muda todo o quadro, todo o cenário, porque agora a Páscoa ela é estabelecida por Cristo, no cumprimento de todas as profecias, no cumprimento de toda a palavra de Deus, da lei, e agora se estabelece na Páscoa, na ceia, na comemoração do simbolismo do pão e do vinho, a nova aliança, o novo pacto de Deus com os homens. Então eu quero trazer aos irmãos hoje mais esse conhecimento do que é a Páscoa cristã, do que é a verdadeira Páscoa para aqueles que amam a Deus, que buscam a Deus. Hoje, os dias atuais, qualquer ser humano celebra a Páscoa, passa o ano todinho pecando, vem de uma festa de carnaval, festa da carne, se prostituindo, bebendo, se drogando, fazendo tudo que não presta. Aí passa 40 dias que é a quaresma, e aí quer para se purificar, não é? Mas de purificação não tem nada, e quer celebrar a Páscoa agradecendo a Deus pela passagem. Só pode agradecer a Deus pela passagem aquele que passou, meu filho. Ei, irmão, irmã, quem estiver me ouvindo, só pode celebrar a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, aquele que passou, aquele que Deus fez passar da morte para a vida, que tem agora uma vida com Deus, uma vida com Cristo. Mas eu quero trazer, como fiz sexta-feira, alguns conhecimentos para nós entendermos o trabalho, a vontade, o desejo, o propósito de Deus para as nossas vidas hoje, nesses dias tão incertos, nesses dias de praga, nesses dias de incerteza econômica, nesses dias de incerteza política, porque estamos falidos, igreja. Estamos falidos. Hoje o Brasil tinha uma trama para destituir o presidente pelo Senado, pelo Supremo Tribunal de Justiça. Irmãos, está difícil. Eu vi um vídeo do presidente dos Atacadões, se eu não me engano, se a minha memória não falha, ele dizendo que era muito fácil do Brasil passar por essa crise sofrendo o mínimo da economia. Era só tirar todos os benefícios de todos os políticos que nós temos no Brasil, que vai aí para mais de 1000, ora mais de 1000.
com os seus benefícios: benefício de paletó, benefício de moradia, benefício de passagem aérea, benefício de carro, benefício de tudo. Agora, essa semana, quem não está acompanhando, para você entender, foi pego um juiz com um filho advogado, tirando presidiários do presídio, irmão. Homens pagando habeas corpus, foi pego, comprovado, mas o juiz não pode ser preso. O filho foi preso, mas outro camarada, aí disseram, não, é um risco para eles pegar o coronavírus no presídio. Mas não é para ficar isolado, em quarentena? O canto menos improvável de pegar coronavírus é no presídio. Estão guardados faz tempo. Mas a gente, irmão, não para analisar a vida dessa forma. Dessa forma. Que na verdade não existe quarentena. Não é? Aqui já foi falado, não vou falar mais isso. Mas eu queria trazer algumas questões, algumas particularidades para você aprender, entender, compreender. Espero que o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, fale ao seu coração, te ensine, te convença, que o dia de hoje é para nós, os discípulos, para nós, os seguidores de Cristo. Você pode até achar que eu sou insensível, que eu estou fazendo distinção de pessoas, mas não sou eu, é a palavra. Sexta-feira nós vimos que a Páscoa produzida pelos judeus era pelo um povo escolhido, um povo selecionado. Olha aqui, o que eu tenho que aprender com a Páscoa cristã, a verdadeira Páscoa. Primeiro, eu tenho que entender que Jesus cumpria todas as tradições. Essa leitura que fiz é a última ceia, é a última Páscoa, não é a primeira de Jesus, é a última. Jesus tinha o costume com seu pai e com a sua mãe cumprir as tradições espirituais e religiosas da sua nação. Em Lucas capítulo 2, versículo 41, a Bíblia diz assim: ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. Então deixa eu dizer uma coisa, Jesus como um bom judeu, ele sabia o que era Páscoa. Jesus como um bom judeu, ele sabia celebrar a Páscoa com toda a ornamentação, com toda a ordem, com todos os princípios espirituais dela. Mas a questão desse texto que lemos era a última Páscoa. Era a Páscoa onde os discípulos não iam mais ter aquele momento com Jesus, até que ele viesse, porque assim foi sua promessa. Então é importante eu entender isso, que a Páscoa dos judeus é uma transição agora para a Páscoa dos cristãos. Jesus tinha o costume de cear, Jesus tinha o costume de fazer a Páscoa, Jesus tinha o costume de passar o período dos pães asmos. Jesus tinha. A segunda coisa que eu tenho que olhar na Páscoa dos cristãos é a mesma coisa dos judeus, o propósito. Em Mateus 26, 2, a Bíblia Sagrada diz assim, sabei que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aleluia. Não é à toa que João Batista, ao ver Jesus há 3 anos atrás desse acontecimento, ele gritou no Rio Jordão: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus ia ser crucificado como um sacrifício vivo e agradável, santo a Deus, pela tua vida, pela minha vida. O propósito era o mesmo, de libertação, lá de uma escravidão terrena.
hoje de uma escravidão espiritual. Lá atrás, com os judeus, uma escravidão de trabalho forçado. Hoje, uma escravidão do diabo, do mundo, da tua carne, da minha carne, porque são essas três coisas que nos escravizam. O diabo nos escraviza, o mundo nos escraviza e a nossa carne nos escraviza. Aí a Bíblia Sagrada nos ensina dizendo que Deus nos libertou das garras do diabo, Deus nos libertou das garras do mundo, Deus nos libertou da nossa tendência pecaminosa e agora nos colocou a sermos escravos de Cristo, servos de Cristo, lavados e remidos de todo o pecado. O propósito continua o mesmo, não muda, porque lá é uma tipologia, lá era um lançar o propósito ao mundo, e aqui é o cumprimento do propósito. Lá era só uma tipologia, um exemplo, aqui era Deus cumprindo o seu propósito, trazendo o seu filho à terra para morrer, crucificado, um sacrifício vivo, derramando o seu sangue por mim e por você. Sexta-feira nós vimos o tempo, o local, tudo escolhido por Deus. Aqui é legal demais, aqui também tem um tempo, tem um local e tem um povo. Mateus 26:18 diz assim, Jesus dizendo: ide à cidade, a um certo homem, e dizei, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Não é linda a Bíblia, não é não? Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mateus 26:18. Aqui Deus está dando o local, o tempo e as pessoas. Local da última ceia, Jerusalém. O tempo, tempo do fim. Fim de todas as coisas, o tempo da morte de Cristo. Quem é o povo para celebrar a Páscoa? Os meus discípulos, os meus seguidores, aqueles que têm ouvido o meu ensino, aqueles que têm entendido a proposta, aqueles que têm compreendido o propósito, aqueles que creem por fé em mim. Não é aquele camarada que pega esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, para beber vinho. Entorna o caldo, para dentro. Não é aquele que passa 3 dias para ir para o interior, comer feijão verde, com vinho, peixe assado, com cachaça. Porque tem uns assim, né? Acabou o vinho, vai para onde? Para o que tiver. Não são aqueles que pegam um feriado, porque não sei nem se pega, porque por causa do corona, esse ano foi diferente. Mas os anos anteriores, pega esse feriado para ir para as praias, se prostituírem. Sabe por que eu digo isso? O feriado mais sanguinário para o brasileiro é a Semana Santa. Esse ano será o feriado mais calmo, por causa do corona. Imagina, o feriado de Semana Santa é pior do que o Carnaval, pior do que o Natal. Por que será? O tempo, o povo e o local. Irmão, não é todo mundo que é para celebrar a Páscoa, não. É porque a igreja parou de pregar. Não é todo mundo que celebra a Páscoa, não, porque tem igrejas aí que pregam o engano, a apostasia, a heresia. Celebração da Páscoa é uma autoanálise. Celebração da Páscoa é uma gratidão. Celebração da Páscoa é a capacidade de compreender o sacrifício de Cristo por nós. O propósito da Páscoa continua o mesmo. O tempo, o local e o povo mudou. Não é só os judeus agora, é todo aquele que crê.
É todo aquele que anda com Deus. É todo aquele que é discípulo, que anda pelos ensinos de Cristo. Não é a placa denominacional. É a capacidade de sentir o Espírito de Deus dentro de nós. Pois a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. É essa condição que eu preciso entender da Páscoa cristã. Eu preciso entender o quarto ponto. O quarto ponto é que a Páscoa cristã é o cumprimento da palavra de Deus. E eu vejo isso como, nesse texto simples, é quando Jesus manda os discípulos prepararem a Páscoa. Ele dá uma ordem. Ele dá a sua palavra profetizada: vocês vão encontrar um cara com um cântaro d'água. Vocês seguem ele, e a casa que ele entrar, vocês vão dizer ao dono da casa: o mestre mandou perguntar onde é que ele vai celebrar a ceia. Irmão, se isso aí não expressa o cumprimento da palavra, eu vejo o cumprimento da palavra aí. Escute bem isto. Marcos 14:16 diz assim, ó: portanto, pois os discípulos foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Tudo que saiu da boca de Jesus aconteceu. Eles viram um cara com um cântaro d'água, eles andaram, acompanharam, o cara passou, entrou dentro de uma casa. O camarada tinha uma casa, e na casa dele tinha um cenáculo. Cenáculo era um quarto acima, todo mobiliado, todo preparado para as reuniões, para alguma reunião ou festa. Era conhecido como cenáculo. E este homem, parece uma coincidência, né? Não tem coincidência, era uma revelação de Deus, era uma palavra de Deus aos discípulos, expressando a mesma coisa lá atrás no judaísmo, quando Deus deu a mesma palavra de ordem para preparar a ceia. Agora aqui Cristo está dizendo: olha, o que eu falo se cumpre. Ei, igreja, o que eu falo se cumpre. Por favor, entenda que aqui é o cumprimento da palavra. Se você é um bom estudioso da palavra de Deus, você vai lembrar que antes de chegar aqui, Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado no jumentim, cumprindo a palavra do Senhor. O salmista diz que o rei entraria com um jumento, com o filho de um jumento, na verdade. O cumprimento da palavra de Deus, quando as pessoas pegaram seus mantos, jogaram no chão, pegaram ramos de palmeira para gritar para o céu ouvir: ah, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosanas, hosanas nas alturas. O mesmo povo que depois de alguns dias gritou: crucifica-o. Por isso que não é todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É aquele que vive o cumprimento, é aquele que se permite viver os cumprimentos da palavra de Deus. Por isso que eu fico, irmãos, atônito com o que está acontecendo hoje. Se o Coronas o Covid-19, né? É o cumprimento da palavra de Deus, por que é que eu estou tão espantado? Se eu sou servo de Deus, homem de Deus, eu tenho que começar a dar glória, a dizer: eita, Ele está às portas, eita, Ele está voltando, eita, Jesus vai vir, eita, vamos se preparar, porque agora o arrebatamento está mais perto de quando eu aceitei a Jesus com 17 anos. Cumprimento da palavra. Jesus cumpriu tudo. O último cumprimento da vontade do Pai, o último cumprimento da palavra do Pai, foi aquela frase que ninguém esquece neste mundo: está consumado. Frase, se cumpriu. O véu se rasga, o terremoto na terra, os sepulcros colocam mortos santos que morreram a ressuscitarem. Cumprimento da palavra. Cumprimento da palavra. Nós lemos um texto que Jesus ceia, e ele pega o
copo que está com cálice com vinho. E ele diz: aquele que molha o pão, tem um que molha o pão comigo aqui que vai me trair. Quem estuda a palavra sabe que Jesus ora depois que ressuscita. Ele diz assim: Pai, obrigado porque nenhum que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, porque estava predito, tinha que se cumprir. Era a palavra de Deus. Escuta, meu irmão que está me ouvindo aí em casa, Deus não é homem que minta, nem filho de homem que se arrependa. O que sai da boca de Deus se cumpre. Caiu de novo, meu Deus. Caiu não? Erisaldo, me ajuda, Erisaldo. Caiu não? Deus não deixa se escarnecer. Deus cumpre a sua palavra. A Santa Ceia do Senhor era o cumprimento da palavra de Deus. A Santa Ceia do Senhor era a transformação, né, da lei para a graça, no sentido de um novo pacto, de uma nova aliança. Tudo foi cumprido, tudo está sendo cumprido. Lembra do que Jesus disse ao suar sangue? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, porque minha vontade está sendo manipulada pelas minhas dores, as minhas aflições. Seja conforme a tua vontade. A vontade de Deus se cumpre, a palavra de Deus se cumpre. E Jesus expressa aqui, nesse momento da celebração da Páscoa: vão à cidade, vocês vão ver um homem com um jarro nos ombros, seguem ele. A casa que ele entrar, pode dizer para o dono: o Senhor mandou perguntar onde é que ele vai cear. E o homem foi e mostrou um cenáculo mobiliado, preparado. Aleluia. Quinto processo da ceia ou da Páscoa cristã é o preparo com obediência. Nós vimos isso sexta-feira com a Páscoa judaica, e aqui nós vimos com a Páscoa cristã. E os discípulos, versículo 26, 19, diz assim: e os discípulos, Mateus 26, 19, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara. Ei, irmão, como é que a gente quer celebrar a Páscoa, a passagem da morte para a vida, em pecado? Em desobediência. Você vai comer peixe, você vai comer pão, né? Você vai almoçar, você vai passar o feriado numa rede se balançando, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não tem problema para Deus. Mas essa Páscoa não move nada de cunho espiritual na vida de uma vida que está em pecado. Como quero eu celebrar a passagem da morte e da vida em pecado, vivendo uma vida no prazer do pecado? Como? A minha sogra foi sábado ou sexta-feira, ela chegou na minha casa, a irmã Lúcia, disse assim: Fábio, eu estava assistindo o filme de Jesus e começou a chorar. Eu não aguentei não, Fábio. Como é que pode matar Jesus, rapaz? Rapaz, Jesus já estava morto, Fábio, veio um cara e furou. Ainda furou ele já estava morto, rapaz. Irmão, quem tem maturidade de Deus, quem tem conhecimento bíblico, olha para mim, no lugar de chorar, ele dá glória.
Louvado seja Deus pelos chicotes, louvado seja Deus pelas varadas, louvado seja Deus pela lança do lado, louvado seja Deus pela cruz, porque foi através dela que eu posso estar hoje aqui pregando para vocês. Foi através das chagas de Cristo, foi através das dores de Jesus que eu posso dizer que sou sarado. A palavra do Senhor diz que sobre suas chagas e sobre suas pisaduras Ele sarou a terra, aleluia. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas enfermidades, diz a palavra do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome de Cristo. É doloroso, é difícil, a gente dá vontade de chorar. Sabe por que eu me emociono aqui? Não é por conta do sofrimento de Cristo, não, é porque eu ia para o inferno. Se não fosse esses sofrimentos. E aí quando tu lê em casa, um belo dia no teu devocional, tu lê que Pilatos mandou levar ele para levar uma surra. Ali era o cumprimento da palavra de Deus, quando ela diz que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Ele levou uma quarentena menos uma e não gritou. Por tua causa, por minha causa. Eu não sei se você errar levar uma surra aí de seu pai e de sua mãe. Mas eu vou fazer aqui, trazer a memória do meu pai, né, pai? Irmãos, esse Carlinhos, esse Antônio Carlos que está aí assistindo o culto, tinha a mão tão pesada, irmãos, que a gente pulava e gritava, não era? Era pulando e gritando, viu? Jesus, e olha que meu pai nunca me bateu com vara, com pau. Olha que meu pai nunca me deu uma chicotada com chicote. Certo que era um cinto, parece um pouco, não é? Jesus aguentou uma quarentena de chicotadas, uma quarentena menos 39 chicotadas. E os historiadores dizem que não era um chicote qualquer, que nas pontas do chicote tinha ossos, ferros e chumbos. Alguns historiadores dizem que quando o cara batia, que o chicote vinha, arrancava a carne, que dava para ver os seus órgãos, dava para ver o seu pulmão. Tudo isso por mim e por você. Mas isso, irmão, eu pela minha maturidade hoje, eu não consigo ficar triste. Eu quando assisto a crucificação de Cristo, eu fico com raiva dos cabas que estão batendo. Mas quando eu olho para Jesus, eu digo, Paizinho, obrigado. Ô Jesus, obrigado. Você sabe por quê? Escuta bem, eu estou aqui no cumprimento da palavra, no preparo com obediência. A Páscoa gera isto. Agora olha para cá, que eu vou para o sexto. O sexto diz assim, que é eu me lembrar quando eu era escravo. A Páscoa é a capacidade que eu tenho de trazer à minha memória quem eu era no pecado, para hoje quem eu sou na libertação dada por Deus em Cristo. Aí eu olho para um filme desse e me lembro que eu era pecador sem um pingo de conhecimento disto. Quando eu era menino, irmão, esses filmes só vinham uma vez por ano e continua ainda. A gente não vê um filme de Jesus Cristo muitas das vezes na televisão aberta. Hoje pela internet, se você quiser assistir, você clica e assiste. E poucos se interessam por isto. É por isso que Marcos 14:1 diz assim, ó: ora, dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos. Pães asmos significava o quê? Pão de aflição. Aqui, ó, pão de aflição, guarda isto, pão de aflição. Você sabe qual era o significado do nome Belém? Cidade do pão. Jesus nasceu aonde? Na padaria Belém espiritual. Dá para tu entender isso aí?
do forno Belém espiritual, Belém, conhecida como cidade dos pães, nasce quem? O pão que desceu do céu, aleluia. O maná que desceu do céu, Jesus, o pão vivo de Deus. Aí no judaísmo, os pães asmos era pão de aflição. Aí Jesus tinha que fazer o quê? Passar por todas as aflições. Aflição da traição, aflição do abandono, todos os discípulos o abandonaram. A aflição da entrega para a morte, aflição da calúnia, aflição da blasfêmia, aflição dos falsos testemunhos, aflição dos chicotes, aflição das varadas, aflição das tapas, aflição da cruz, aflição da lança ao lado, aflição do Getsemane. Jesus é o pão de asmos, o pão sem fermento, o pão de Deus, o pão que desceu do céu. Para mim, para você, é a gente se lembrar, toda vez que chegar a Páscoa, se lembre quem você era no pecado, se lembre quem você era antes de conhecer a Cristo, se lembre como era a sua casa antes de ter Deus, se lembre como eram teus filhos antes de servirem a Jesus, se lembre quem era você antes do pecado. Você era um porco imundo, porque a Bíblia diz o quê? Que tirou a gente da onde? Do lamaçal do pecado. Quem gosta de lama? Porco. E nos transformou uma nova criatura. E agora nós nos assentamos como príncipes. E olha o que a Bíblia diz, que essa igreja aqui é Bíblia, viu, irmão? A Bíblia diz que aquele que volta atrás ao pecado é comparado a quem? A um porco que tomou banho e depois, foi para o lamaçal, se melar de lama de novo. Ei, irmão, toda Páscoa, toda Santa Ceia, se lembre quem você era. Tudo limpinho, né, Juninho? Se lembre quem você era. Esse é o sentido da Páscoa cristã. Lembrar quem éramos na escravidão do diabo, lembrar onde a gente estava, quem éramos, como vivíamos no sofrimento, num capacho, debaixo das pernas do diabo. O mundo aí diz que Satanás chama a gente de cavalo, montado, aleluia. Mas olha o sétimo princípio da Páscoa cristã, o amor de Cristo. Olha o que diz Lucas 22:15, diz assim, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes das minhas paixões, ou antes da minha paixão. Olha para cá, quando eu li essa tradução aqui, é diferente da minha aqui, né? Versículo 22:15, a minha 15 diz assim, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Mas aí eu vi em casa essa daqui, e eu quero ficar com essa, antes da minha paixão. Por quê? Olha para cá, irmão. Não tem ser humano para sofrer mais do que um ser humano apaixonado. É ou não é? Se apaixona para ver, irmão. Se o namorado não for um dia na tua casa, tu já fica louco, sofrido, com sofrimento. Ei, irmão, a paixão nos faz sofrer antes do tempo. A paixão nos faz ver chifre na cabeça de cavalo. A gente sofre por tudo. Jesus estava apaixonado, disposto a sofrer por mim e por você. Mas tu sabe o que é que eu acho mais lindo? É que toda pessoa que está apaixonada, ela julga com todo o coração que ama aquele que ela é apaixonada, que ele é apaixonado. Sabe qual é a expressão que eu vejo aqui? É Jesus dizendo, eu quis comer tanto dessa Páscoa. Olha para cá, irmão. Todo ano Jesus não comia?
Hã? 30 anos da sua vida comeu com seus pais, 3 anos comeu com seus discípulos, e essa ceia em especial, Jesus disse: desejei ardentemente. Ei, querido, você sabe o que é que eu olho para quando eu leio um texto desse? Eu vejo a convicção de Jesus. Jesus não oscilou um minuto em ser o Cordeiro Pascual para a tua vida. Jesus não oscilou, na verdade ele desejou que chegasse o dia. Ele desejou ardentemente chegar o dia. Aleluia. Aí a gente pode entender, né, irmão, o que João está dizendo aqui, ó. Como é lindo. João 13:1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Oh Jesus, tu és lindo demais. Jesus te ama até o fim, irmão. Jesus não te deixa no meio da caminhada não, meu irmão. Jesus te ama até o fim, não importa o que der, vem corona, vem anticristo, vem Satanás, vem o inferno todo, não tem problema. Paulo nos explicou isso aqui: não há nada que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada nesse mundo. Ele não te ama pela metade, Ele te ama até o fim. Até o fim. Essa é a Páscoa para aqueles que creem em Jesus. Esta é a Páscoa para aqueles que creem em Jesus. E precisa crer para celebrar a Páscoa. Precisa crer para entender esse dia de hoje, que é a ressurreição. Crer. É necessário crer. Porque a Páscoa é sinônimo de fé. Vocês que estão aqui, ó, comigo, e os irmãos em casa. Páscoa é expressão de fé. Lá no judaísmo, passava um anjo. Quem não tivesse o sangue do cordeiro era morto. Eles mataram o cordeiro, comeram, passaram o sangue, conforme foi ordenado, por fé. Hebreus diz assim, ó: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Eles acreditavam, depositaram fé, que conforme Deus falara, ia acontecer. Fé, então significa que hoje nós precisamos ter fé para celebrar também a Páscoa. Olha o que diz João capítulo 2, versículo 23. Ora, estando ele em Jerusalém, pela festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que fazia, creram em seu nome. Você sabe qual é o problema de hoje? Os sinais estão aí, e as pessoas não estão crendo. Vocês viram no noticiário essa semana não, antes de ontem, sábado ou foi sexta-feira? Um vulcão entrou em erupção, e houve um grande terremoto e ele entrou em erupção. Aí a gente diz assim, mas eram as placas tectônicas. Irmão, pelo amor de Deus, olha, Jesus falou, irmão, quando tiver terremoto, guerra, pai contra filho, filho contra pai, quando tiver fome, peste, não é o fim não, é o princípio das dores. Ei, irmão, não é as dores, é o princípio. Ou seja, ela ainda está por vir. Deus só deu um apelativo, só para gente provar, só para provar minha fé e a tua. É só o princípio do que está para vir. É necessário a gente crer, é necessário a gente acreditar no que diz as Escrituras.
É necessário acreditar no que disse Jesus, nas palavras de Jesus, cumprindo a sua palavra em vida e profetizando para frente o que iria ou deveria acontecer. Ainda está para se cumprir algumas coisas que Jesus falou, irmãos. Então, em nome de Jesus, que nessa passagem de morte para a vida este ano, com todos os acontecimentos e sinais que estão no mundo, você possa crer que Jesus está voltando. Creia. Com todos os sinais, porque no dia de Jesus, alguém creu. E hoje, será que alguém está crendo? Será que a tua casa está crendo? Nono aspecto, para a gente terminar. Nono aspecto da ceia cristã: uma nova administração. Uma nova administração. Aleluia. O novo momento, Fábio. O novo princípio. O novo pacto. Uma nova aliança. Essa última ceia foi a autenticação de um novo pacto, de uma nova aliança, de uma nova administração. Não era mais a lei agora que os homens deveriam andar, e sim a graça, e sim a misericórdia de Deus, e sim o favor imerecido de Deus aos homens. Em João 19,14 diz assim, ora, era a preparação da Páscoa, e cerca da hora sexta, disse aos judeus: eis o vosso rei. Sabe quem que está dizendo aqui? Pilatos. Está dizendo ao povo de Israel: eis aqui o vosso rei. Escuta isso aqui, irmão. Era a preparação da Páscoa. Eis aqui o vosso rei. Aqui tem uma tradição. Um cara que está no corredor da morte, ele pode passar da morte para a vida. Quem está entendendo o mistério? Aqui tem uma tradição. Na festa do judeu, a gente pega um preso que vai morrer e a gente solta ele da morte para a vida. Na Páscoa, na passagem, Jesus está marcado para morrer. Tem aqui um rapaz chamado Barrabás, um malfeitor, famoso. Todo mundo sabe quem é Barrabás. A pergunta que não quer calar: vocês querem Jesus ou Barrabás? Quem passa da morte para a vida? Jesus ou Barrabás? O povo gritou: Barrabás. Pilatos disse: o que é que vocês querem que eu faça com este? Que ele morra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Porque se o povo diz Cristo, eu não estaria aqui pregando. Deus tem um controle da tua vida na administração divina. É Ele que controla tudo. Você pode até sentir raiva dos judeus. Meu Deus, é o povo de Deus. Senhor, é o povo escolhido. Foi através deles que eu fui alcançado. Aleluia. Paulo nos ensina isto. É através dos judeus que tem todos os parâmetros espirituais na terra. Se você assistiu sexta-feira depois do jornal, passou trajetória de Israel todinha, rapaz. De Abraão. Não, na Globo.
Ela não presta não, mas sexta-feira ela prestou por algum minuto. Globo Repórter. A mulher fez a trajetória todinha, Valber, de Moisés. E ninguém pode dizer que essa Bíblia é mentirosa não. Está aí, na arqueologia, as cidades, os templos, tudo, Valber. As pessoas dizem que essa palavra é mentirosa. Mentirosa? Está lá tudo. Eu fiquei, pai, se eu tivesse dinheiro, eu tenho dinheiro. Fábio, eu queria ver só uma coisa lá. Sabe o que é que eu queria ver? No meio do deserto, uma fonte d'água ao pé de uma rocha. E a tradição daquele lugar, dizem que é a rocha que Moisés tocou no deserto para dar água ao povo de Israel. Até hoje as pessoas pegam água para beber lá. Irmão, pelo amor de Deus, eu me arrepiei todinho, cara. Deus tem a administração da minha vida e da tua vida. Deus administra como Ele quer e como Ele bem quer. Estou mostrando aqui por Barrabás. Jesus olhou, Deus deve ter olhado e disse: Pilatos, tu não entende nada, Pilatos. O meu filho é o Cordeiro Pascual, é através dele que as pessoas passam da morte para a vida. Vai, Barrabás, aleluia, aleluia. Marcos 15:39 diz assim, um centurião, um homem romano, não judeu, um pagão, está ao pé da cruz de Cristo, e na hora que ele morre, olha o que esse homem diz. Ora, o centurião estava defronte dele, de Jesus, vendo ele morrer, expirar, e disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Deus colocando administração, reino, filho de Deus. João 3:18 diz assim, quem não crer no Filho, quem não crer nele, quem não crer em Jesus, quem não crer nesse rei, quem não crer no Filho de Deus, já está julgado, já está condenado. Quem crer não está julgado, não está condenado. Mas quem não crê, já está julgado, já está condenado. Portanto, não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Deu para entender a Páscoa? O último princípio da Páscoa, é a administração, o novo pacto, a nova aliança no seu sangue. Deu para entender que agora é a administração divina na tua vida e na minha? Tu entendeu que Ele é rei, Ele é que manda, Ele é que determina, Ele é que conduz, Ele é que faz andar, Ele é que faz parar. Tu entende que quando tu entrega a tua vida a Jesus, a tua vida, a tua casa, as tuas finanças, todo o teu ser é administrado ou deva ser administrado por Deus? Por que, pastor Fábio? Porque hoje foi o dia que Deus determinou pela sua administração, que o seu filho passaria 3 dias no céu da terra, sexta, sábado e domingo, ressuscitaria domingo, como um exemplo para nós, que ele seria o primogênito da ressurreição. Eu quero ler alguns textos aqui para a gente encerrar este culto de hoje e orar. Pai do Senhor a todos, que Deus abençoe essa semana, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. A última leitura para você, as últimas leituras, mas eu quero que você entenda, que todo o princípio da Páscoa cristã, todo o princípio de Cristo celebrar a Páscoa, todo o princípio de Cristo ser o Cordeiro Pascual, é para isso aqui, é para esse dia chamado Dia da Ressurreição,
que gerou em mim e em você uma condição espiritual ímpar. Mateus 16, 21 diz assim, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. Era necessário acontecer, estava no plano, no projeto, ele ressuscitar dos seus sofrimentos hoje, para mim e para você. João 11, 25 diz, declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Ei, o mundo está apavorado porque milhões de pessoas estão morrendo. O mundo está apavorado porque a morte do coronavírus está batendo na casa. Estamos apavorados porque estamos sem esperança. Não é só pela questão de um ente querido que se vai ou que a gente acha que perdeu. É porque nós estamos sem a razão da esperança. A morte não é o fim, é uma passagem. Porque Cristo é o Cordeiro Pascual. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmão, deixa eu te dizer, Paulo, quando teve conhecimento desse texto, que eu acredito piamente, digo eu e não o Senhor, que Paulo teve esse conhecimento, porque Paulo diz assim em uma das suas cartas, queria eu estar com o Senhor, que é bem melhor. Aleluia, é convicção de esperança, é saber que quem tem Cristo não morre espiritualmente, passa da morte para a vida e vida eterna. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 5, Paulo escreve a esta igreja dizendo, porque se temos sido unidos com Ele na semelhança de sua morte, olha a convicção, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Oh glória! Se Ele ressurgiu e eu ando com Ele, vivo por Ele, acredito, quando eu morrer eu também vou ressuscitar. E não importa do que eu morro, se eu morrer de velhice, de doença, de peste, de fatalidade, de morte matada, sei lá, não importa. O que importa é uma coisa, ao soar da última trombeta, a morte tem que dar de conta do meu corpo, aleluia, e eu terei um encontro com Jesus nos ares. 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, a Bíblia também diz assim, Pedro escrevendo à igreja diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança. Qual esperança é essa? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que esperança? Porque se Jesus Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei. Se Cristo ressuscitou, você também ressuscitará. Se você não sabe, a coisa que mais trazia repúdio na época da igreja primitiva era a pregação do Evangelho. Cristo morto e ressuscitado ao terceiro dia. Ninguém pregava outra coisa. Os escribas e fariseus ficaram apavorados quando os discípulos de Jesus gritaram em Jerusalém que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Os gregos, os gentios, ficavam atônicos, perplexos, por não compreender o que era um homem sair dos mortos. Paulo diz
os judeus pedem razão, se eu não me engano, se a memória não falha, pedem sinais, e os gregos pedem razão. A gente acredita por fé. Eu acredito por fé, irmão, eu acredito até os ossos que Jesus Cristo está vivo junto ao Pai. Eu acredito no que Estevão viu na morte e fala: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à destra do Pai. Eu creio que Estevão viu. Aleluia. Quero finalizar com um texto de Apocalipse, porque eu não posso terminar esse sermão sem ler esse texto. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado é o santo, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Aleluia. Deixa eu te dizer, crente que está me ouvindo agora, acredite com toda esperança no teu coração. Se o coronavírus bater na tua porta e tu morrer, crente, servo de Deus, firme na rocha, deixa eu dizer, daqui a um dia tu ressuscita para governar este mundo por 1000 anos ao lado de Jesus, sentado no trono dele lá em Jerusalém. Agora, aquele que participar da segunda morte, depois dos 1000 anos, fala, Jesus ressuscitará para condenação eterna. Ressuscitará para condenação eterna. O que Deus está te dando a oportunidade hoje é de tu organizar a tua casa. O que Deus está te dando a oportunidade hoje é de ajeitar a tua casa espiritual. Limpa ela, organiza, ornamenta, porque o rei está voltando. Limpa aí, porque o rei está voltando. Não tem um harpa, né? Que o rei está voltando. É aquilo mesmo. O rei está voltando. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Mas Pai do Senhor a todos, que Deus abençoe essa semana, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.